Olá, meu nome é Verimar, eu sou psicóloga aqui do Hospital Geral de São Mateus, eu trabalho no Recursos Humanos. E hoje eu recebi o convite para vir falar com vocês a respeito do suicídio e seus sinais. Quando a gente fala de suicídio, tem uma dicotomia nisso tudo. No Setembro Amarelo a gente fala muito, mas nos outros meses a gente esquece. Uma pessoa que se suicida, ela não acorda hoje e fala, vou me suicidar. Muito pelo contrário. Ela vem dando sinais. E é importante para as pessoas do entorno perceberem quais são esses sinais. Então, quanto mais a gente falar desses sinais e divulgar esses sinais, mais fácil vai ser para que a gente consiga identificar uma pessoa que tem uma ideação suicida. Então, vamos lá. Vou falar dos sinais para vocês. Um dos sinais muito importante é a dificuldade em fazer planos para o futuro. A pessoa não se vê no amanhã. A pessoa não se vê numa festa, em férias, se projetando no emprego novo, numa faculdade. Ela simplesmente não consegue fazer nenhum tipo de plano futuro. Esse pode ser um sinal. Um sinal que é muito clássico e que às vezes as pessoas olham para ele como se fosse apenas um comportamento antissocial é o isolamento. No isolamento, normalmente, a pessoa está com uma mente confusa ou muito acelerada. E aí, o que acontece? Ela começa a construir ideias suicidas. De como ela pode consumar o ato, de como ela pode, muitas vezes, se distanciar para que ninguém perceba o que ela está fazendo. Então, o isolamento parece clássico, mas às vezes ele é meio que deixado de lado. Outra coisa que é importante ser notada, que também é um sinal de uma ideação suicida, é o quanto a pessoa vai abandonando atividades prazerosas. Ela gostava muito de correr, ela para. Ela gostava muito de dançar, ela para. Ela gostava de cozinhar, ela para. Então, tudo que é prazeroso para ela passa a ser pesado, pesaroso. Então, ela não faz mais. E isso é um dos grandes sinais do suicídio. Pessoas que tiveram tentativas anteriores, seja por elas ou seja por alguém da família. Então, assim, ela já tem pessoas na família que tentaram suicídio. Ela pode ser uma tentante de suicídio também, ela pode ter essas ideações. E muitas vezes, não pelo exemplo do outro, mas muitas vezes porque ela também entende que os problemas dela só vão se resolver se ela assumir. Então, o outro fazer, ou uma pessoa que ela conhece ir lá e cometer suicídio, para ela, na cabeça dela, ela tá fugindo de tudo aquilo que acontecia de ruim na vida dela. Então, ela comete suicídio. Esse é um sinal. Outro grande sinal é a mudança repentina de humor. Seja para uma pessoa extremamente bem-humorada, que pode esconder atrás disso muitas dores, seja para uma pessoa muito mal-humorada. As pessoas acham que pessoas que vão cometer suicídio ou pessoas que têm ideações suicidas não sorriem, não participam de rodas de conversa com amigos, não saem. Muito pelo contrário, elas fazem tudo isso. Só que dentro delas, elas guardam uma dor muito grande. Então, essa mudança repentina de humor, para melhor ou para pior, também pode ser um sinal de uma ideação suicida. Uma melhora súbita, que está muito atrelado ao humor. De repente, a pessoa está muito mal, está melancólica, depressiva, e ela fica muito bem. Por que essa melhora súbita pode ser um sinal de uma ideação suicida? Porque é quando a pessoa decide que ela vai se suicidar. E aí não dói mais, porque ela sabe quando, como, onde ela vai acabar com a dor dela. Então, a dor tem uma aparência de que ela diminui. E aí a pessoa tem uma melhora súbita. Como se ela tivesse, mas está melhor da depressão, está melhor, não está mais tão triste, está sorrindo, está participando mais.
às vezes precisa ser olhado com um pouco mais de cuidado, porque é nessa subida de humor que se entende que a pessoa que tem ideações suicidas já decidiu o que ela vai fazer. Então ela já não sofre mais por isso. Está decidido, tal dia, ela vai cometer suicídio. Então ela já decidiu. A angústia é até decidir. Por isso a gente precisa ficar atento aos sinais. Porque a angústia e o medo é até o momento de decidir o que se vai fazer. Depois que se decidiu, aí já não tem... Aí ela vai fazer e ela vai tentar de qualquer forma. O desapego. Desapego com familiares, desapego com o trabalho, desapego com a escola, desapego com amigos. Nada mais faz sentido. Então, se estiverem lá, tudo bem. Se não estiverem, tudo bem também. Ela não faz mais questão nem da presença, nem da fala, nem da ausência. Ela não faz mais questão. Ela desapega. Tanto de pessoas, como de coisas, lugares, eventos. Ela simplesmente desapega. Outra coisa que pode ajudar, que pode contribuir para que uma pessoa construa uma ideação suicida, são justamente traumas familiares. Como que essa pessoa foi constituída enquanto pessoa? Como que era a vida dela? Se foi uma família agressiva, se foi uma família omissa? Como é que foi isso? Quais são os traumas que ela carrega? E a gente precisa ficar muito atento, porque as crianças carregam muitos traumas. A criança não sabe identificar o que é uma ordem, o que é uma agressão. Então, ela vai carregando muitos traumas. Então, ou a gente maximiza a dor da criança, ou a gente minimiza a dor da criança. Dificilmente passa por questionar ela como é que ela está se sentindo. E isso vai causando alguns traumas que podem lá na frente gerar uma ideação suicida. Tentar fazer com que as pessoas amem ela. Sabe aquelas pessoas que têm a necessidade de que o outro o aceite o tempo todo? Quando ela tem uma ideação suicida, isso fica um pouco mais forte. Principalmente quando ela já decidiu que ela vai se suicidar. Então, ela quer sempre ser amada, ser querida, ser gostada. Ela passa a pedir desculpas, a perdoar todo mundo. Ela quer fazer as pazes com pessoas que até então ela não conversava ou que tinham um certo distanciamento. Então, isso também pode ser um comportamento de quem tem uma ideação suicida. Esse pode ser um sinal. A mudança no padrão de sono. É muito peculiar que as pessoas que têm ideações suicidas, elas não conseguem descansar, não conseguem dormir, elas se sentem exaustas, né, fisicamente, tem uma exaustão física. Então, quando ela já decidiu que ela vai cometer o suicídio, ela passa a dormir. Então, uma melhora repentina ou uma piora repentina, a gente precisa ficar atento. E um dos grandes sinais, e que às vezes a gente não dá atenção, e a gente até minimiza esse sinal, é quando a pessoa fala, está muito difícil viver, a vida está muito pesada, não quero mais. Se eu pudesse eu deitava e não acordava. Essas falas sutis são falas de pessoas que têm ideações suicidas. Então, isso que eu trouxe aqui para vocês agora são alguns exemplos de sinais do suicídio. Mas a gente precisa ficar atento e não só falar do suicídio no Setembro Amarelo. Esses foram alguns sinais. Fiquemos atentos a eles para que a gente possa ajudar da melhor forma as pessoas que estão ao nosso lado. Até mais.